O Arquivo Vermelho. Eu nunca acreditei em destino. Sempre achei que destino era só uma desculpa bonita que a gente inventa para justificar as decisões erradas. Mas naquele dia, quando aquele envelope vermelho apareceu na minha mesa, eu comecei a repensar tudo. Eu sou investigador há 27 anos. Já vi coisa demais. Assassinato passional, serial killer metódico, desaparecimento que terminou em porão de cativeiro. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que estava dentro daquele arquivo. E o pior, meu nome estava lá, no começo, no meio e no final. E eu nunca estive oficialmente envolvido, ou pelo menos era o que eu acreditava. Era uma terça-feira chuvosa. Eu estava no meu gabinete, mexendo em relatórios atrasados quando bateram na porta. Não foi uma batida comum. Foram 3 toques secos, precisos. Quando levantei a cabeça, a porta já estava entreaberta. Um agente que eu nunca tinha visto antes deixou o envelope sobre a minha mesa. Vermelho. Sem remetente. Sem identificação. Sem protocolo. Ele apenas disse: "O senhor foi autorizado." Autorizado para o quê? Antes que eu pudesse perguntar, ele já tinha ido embora. Eu fiquei olhando aquele envelope por alguns segundos. Não tinha logotipo, não tinha selo oficial, mas tinha peso. Peso físico, e um peso que eu não sei explicar. Quando eu abri, o título estava lá: Arquivo Vermelho, acesso restrito e abaixo. Investigador. Meu nome completo. Meu estômago gelou. Eu não pedi acesso a nada. Eu nunca tinha ouvido falar desse arquivo. E ainda assim, meu nome estava impresso ali como se eu fosse parte daquilo há anos. A primeira página não tinha relatório. Não tinha data. Não tinha crime. Tinha apenas uma frase: alguns casos não devem ser resolvidos. Eu ri. Achei que fosse uma piada interna. Algum tipo de protocolo antigo. Mas conforme fui virando as páginas, o riso morreu. E o silêncio da sala ficou pesado. O primeiro caso datava de 1998. Um desaparecimento. Uma mulher chamada Helena Duarte, 32 anos, encontrada morta semanas depois em circunstâncias estranhas. Eu reconheci o nome. Eu tinha sido o investigador principal daquele caso. Mas algo estava errado. O relatório do Arquivo Vermelho era diferente do que constava no sistema oficial. Muito diferente. No registro oficial, Helena havia sido vítima de latrocínio. Caso encerrado. Autor preso. No Arquivo Vermelho, constava que o suspeito preso era apenas um substituto operacional, um bode expiatório, e que a verdadeira motivação nunca deveria ser revelada. Eu senti um frio percorrer minhas costas. Substituto operacional? Isso não era linguagem de polícia, era linguagem de organização. Conforme avancei pelas páginas, comecei a perceber algo que me deixou sem ar. Todos os casos ali listados tinham algo em comum. Todos passaram de alguma forma pelas minhas mãos. Às vezes como investigador principal. Às vezes apenas como apoio. Às vezes, eu só estava de plantão quando o caso entrou, mas meu nome aparecia. Sempre. Como se eu fosse uma peça recorrente. Como se alguém estivesse me posicionando ali. Eu voltei para um caso específico. 2003. O incêndio da Clínica Santa Irene. Oficialmente, falha elétrica. Extraoficialmente, segundo o arquivo, queima de arquivo biológico. Vítimas? Listadas oficialmente como pacientes. No Arquivo Vermelho? Testemunhas não cooperativas. Testemunhas de quê? Eu estive lá naquela noite. Eu ajudei a evacuar corpos carbonizados. Eu senti o cheiro de carne queimada. E agora, aquele papel me dizia que aquilo não foi acidente. Foi execução. E eu ajudei a fechar o caso. No final de cada relatório, havia uma assinatura. Sempre a mesma, sem nome. Apenas uma letra. R. No começo achei que fosse coincidência. Mas depois, percebi algo pior. Meu sobrenome começa com R. E em 2 relatórios, a assinatura parecia mais firme, mais recente. Como se tivesse sido escrita por outra mão. Ou pela mesma, em tempos diferentes.
Eu comparei com a minha assinatura. Não era igual, mas era próxima demais para ser ignorada. Minha cabeça começou a latejar. Eu precisava entender. Eu precisava saber quem estava por trás daquilo e por que eu estava envolvido, mesmo sem saber. A última pasta dentro do envelope era mais fina, sem número, sem data, apenas uma etiqueta, em andamento. Quando abri, minhas mãos começaram a tremer. Era um relatório sobre um crime que ainda não tinha acontecido. Data prevista 2 semanas à frente. Local, minha própria residência. Vítima, investigador, meu nome. Eu fiquei parado, lendo aquela página repetidamente. Detalhes do cenário, horário, forma de execução. E no final, uma observação escrita à mão. Encerramento necessário para manter integridade estrutural. Eu não sabia se aquilo era ameaça, aviso ou sentença. Mas uma coisa eu sabia: se aquilo era real, eu não estava investigando um crime, eu estava investigando o sistema que fabrica crimes. E talvez eu sempre tenha feito parte dele. Eu fiquei olhando aquela última página por pelo menos 5 minutos. Meu próprio assassinato. Desenhado em tópicos frios, técnicos, objetivos, sem emoção, sem ódio, sem pressa. Como se fosse apenas mais um procedimento administrativo. Eu deveria ter chamado alguém. Deveria ter ido direto ao corregedor. Mas instinto de investigador não funciona assim. Quando você sente que está sendo observado, você observa de volta. Eu fechei o envelope. Tranquei na última gaveta da mesa. E desliguei as câmeras da minha sala. Naquela noite, eu voltei para casa mais cedo. Fingi cansaço. Fingi normalidade. Mas passei as próximas 3 horas andando pela casa, analisando cada ponto cego, cada janela, cada possível rota de entrada. O relatório estava detalhado demais. Dizia que o ataque aconteceria às 2h17 da manhã. Dizia que a entrada seria pela cozinha. Dizia que não haveria sinais de arrombamento. Eu nunca contei isso para ninguém, mas eu tenho uma arma guardada dentro do forro do teto do corredor. Nem minha esposa sabe. E ainda assim, o relatório mencionava: arma localizada acima da moldura central. Aquilo não era suposição. Era conhecimento interno. Alguém tinha acesso. Ou alguém já tinha estado dentro da minha casa. No dia seguinte, fui direto ao arquivo físico da delegacia. Eu precisava confirmar. Caso por caso. Relatório por relatório. Comecei por Helena Duarte. No sistema oficial, tudo parecia limpo. Suspeito preso. Provas registradas. Assinaturas corretas. Mas quando pedi acesso às mídias físicas do caso, elas estavam indisponíveis. Motivo: transferência para setor federal. Eu não lembrava disso. Nunca houve envolvimento federal naquele caso. Ou pelo menos, eu achava que não. Então, fui para o incêndio da Clínica Santa Irene. Mesma coisa. Parte da documentação havia sido redirecionada, sem protocolo visível, sem assinatura clara. Eu comecei a sentir algo que não sentia há anos: medo, não do criminoso, mas da estrutura, porque criminoso você persegue, estrutura, ela te engole. Passei horas tentando descobrir quem poderia ser R. Revisei todos os superiores que já tive, nenhum batia. Então comecei a olhar acima da minha jurisdição. Diretores, subsecretários, chefes de divisão. E foi quando encontrei um nome curioso: Ricardo Valença, diretor de operações especiais. Ele nunca aparecia publicamente, não dava entrevistas, não participava de coletivas, mas o nome dele surgia discretamente em transferências de caso. Sempre que um processo mudava de setor. E adivinha qual era a inicial? R. Eu imprimi tudo o que encontrei sobre ele, mas tinha pouco, muito pouco. Como se alguém tivesse limpado a presença digital dele. E então percebi outra coisa. Valença assumiu o cargo em 1998, o ano do primeiro caso listado no Arquivo Vermelho. Eu fiz algo que talvez tenha sido a pior decisão da minha vida. Eu marquei uma reunião, usei o pretexto de atualização de protocolo, ele aceitou. A sala dele ficava 2 andares acima da minha. Quando entrei, senti o ar mais frio. Não sei explicar. Ele era um homem calmo, olhos atentos,
postura relaxada demais para alguém que ocupa cargo alto. Investigador, em que posso ajudar? Eu testei. Estou revisando alguns casos antigos. Notei transferências sem assinatura clara. Ele não piscou. Alguns casos precisam de tratamento diferenciado. Mesma frase da primeira página. Eu senti o sangue gelar. Ele viu. Ele sabia que eu tinha lido. O senhor acredita que todos os crimes devem ser resolvidos? Ele perguntou. Eu respondi automaticamente. Sim. Ele sorriu de leve. Ingenuidade é admirável, mas perigosa. Eu saí daquela sala com a certeza de que estava andando em terreno minado e que ele queria que eu soubesse. Naquela noite, eu voltei ao arquivo vermelho. Decidi analisar as datas com mais cuidado. Cruzei os relatórios com minhas próprias memórias. E então encontrei algo impossível. Um dos casos listados aconteceu numa semana em que eu estava oficialmente afastado. Licença médica. Eu tinha sido baleado. Eu estava no hospital. Mas o arquivo dizia que eu estive presente no local antes da ocorrência. Como? Eu chequei minhas mensagens antigas e encontrei uma lacuna. 2 horas apagadas no meu histórico de chamadas. Eu não lembrava. Não lembrava absolutamente nada. E isso me atingiu como um tiro. E se eu não estivesse apenas sendo manipulado? E se eu estivesse sendo usado? Ou pior, e se eu estivesse participando sem saber? Eu imprimi todos os casos do arquivo. Espalhei no chão da minha sala. E comecei a montar uma linha do tempo. Foi quando vi o verdadeiro padrão. Os crimes nunca eram aleatórios. Eles aconteciam sempre que algum processo maior estava em risco. Escândalo político, investigação empresarial, testemunha-chave prestes a depor. Sempre que algo ameaçava uma estrutura maior, um crime brutal desviava na atenção pública. E eu era designado. Eu resolvia. Eu encerrava. Eu dava fechamento. Eu limpava. Eu sempre fui bom em fechar casos. E talvez fosse exatamente por isso que me escolheram. Eu era eficiente. Eu era confiável. Eu era o investigador que resolve. E enquanto eu resolvia, algo maior era protegido. Eu voltei para aquela última página. Meu assassinato. Data prevista. 2 semanas. E ali, pela primeira vez, eu percebi algo que tinha ignorado. A assinatura no final não era R. Era um R diferente. Mais recente. Mais firme. E abaixo dela, havia uma segunda marca. Quase invisível. Como se alguém tivesse começado a escrever. E apagado. A letra parecia ser a inicial do meu primeiro nome. Eu fiquei parado. O que acontece quando um investigador começa a chegar perto demais? Ele vira risco. E risco precisa ser encerrado. Mas a pergunta que começou a martelar na minha cabeça era outra. Quem escreveu aquilo? Valença? Ou eu? Porque, no fundo, algumas decisões estratégicas que eu tomei ao longo dos anos, coincidentemente, facilitaram essas transferências. Coincidentemente, encerraram investigações paralelas. Coincidentemente, eliminaram testemunhas indiretas. Eu sempre achei que estava fazendo o certo. Mas e se alguém estivesse direcionando minhas escolhas? Ou, e se eu estivesse sendo preparado desde o início? Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala, no escuro, olhando para a porta da cozinha. 2h17. Eu precisava saber se aquilo era previsão ou ensaio. Quando o relógio marcou 2h17, nada aconteceu. Nenhum barulho, nenhuma sombra, nenhum movimento. Mas estranhamente, isso me deixou mais inquieto, porque o relatório dizia que o ataque aconteceria dali a 2 semanas. Não naquela noite. Aquilo não era ameaça imediata, era cronograma, e cronograma significa planejamento. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão que cruzava uma linha. Usei credenciais antigas, acessei servidores que não deveria acessar. Não foi difícil. O problema nunca é invadir um sistema. O problema é saber o que você vai encontrar. Eu procurei por palavras-chave. Arquivo vermelho. Transferência especial. R. Valença. Nada. Então refinei. Busquei por meu próprio nome em setores administrativos restritos, e foi aí que apareceu.
Um diretório oculto, sem título, sem descrição, apenas uma sequência numérica. Eu cliquei e encontrei arquivos de vídeo, classificados, acesso restrito nível superior ao meu, mas por algum motivo, minha credencial ainda funcionava. O primeiro vídeo tinha data de 2003. Eu apertei play e senti meu coração parar. Era eu, sentado numa sala que eu não reconhecia, mais jovem, mais magro. Mas definitivamente eu. Do outro lado da mesa, alguém fora de quadro falava: "O senhor confirma o encerramento do caso 47 Delta sob justificativa estrutural?" E a minha voz respondeu: "Confirmo." Sem hesitar, sem questionar. Fria, profissional, controlada. Eu não lembrava daquela reunião. Eu não lembrava daquele lugar. Eu não lembrava de dizer aquilo. Abri outro vídeo. Ano 2008. Mesmo cenário, mesmo enquadramento. Dessa vez, a pergunta foi diferente. Há risco de exposição pública? E eu respondi: controlável. Controlável. Era assim que eu descrevia possíveis danos colaterais? O vídeo seguinte era de 2015, e nele, a coisa ficou pior. Se necessário, o senhor aceita tornar-se parte do protocolo? Silêncio. Eu olhei para mim mesmo na tela. Pisquei. Respirei fundo. E disse: se for pela integridade estrutural, sim. Eu fechei o vídeo. Meu corpo estava tremendo. Integridade estrutural. A mesma frase. Eu não era apenas investigador. Eu era operador. Eu comecei a pesquisar métodos de manipulação cognitiva. Interrogatório reverso. Indução de memória. Supressão química. Descobri algo perturbador. Existem protocolos experimentais de recondicionamento neural, usados oficialmente para tratar trauma, extraoficialmente, para apagar fragmentos específicos. Eu tinha sido baleado em 2004, afastamento médico, hospital, 2 dias em observação intensiva, e segundo meus registros, eu perdi a consciência por 47 minutos. Tempo suficiente para quê? Reconfiguração? Inserção? Ou autorização? Voltei ao servidor. Busquei por conexões internacionais. E encontrei algo que fez meu estômago afundar. O arquivo vermelho não era exclusivo daqui. Havia ramificações. Estados Unidos, Alemanha, França, Japão. O nome mudava, mas o conceito era o mesmo. Casos que não devem ser resolvidos. Crimes fabricados para proteger algo maior e operadores designados para encerrá-los. Eu não era único. Eu era parte de uma rede. Uma engrenagem. E engrenagens, quando começam a ranger, são substituídas. 3 dias depois da descoberta dos vídeos, aconteceu. Eu estava voltando para casa. Era 1h58 da manhã. Eu estava propositalmente fora do horário previsto. Queria testar. Quando virei a esquina da minha rua, percebi algo errado. A luz da cozinha estava acesa. Eu tinha apagado antes de sair. Meu instinto assumiu o controle. Estacionei 2 casas antes, desliguei os faróis e esperei. 2h17, pontualmente. A porta lateral da minha casa se abriu, sem arrombamento, sem ruído. Um homem saiu, calmo, com postura treinada. Ele olhou para os lados, fez uma pausa e então caminhou pela rua. Eu não consegui ver o rosto, mas vi o detalhe que me gelou. Ele sabia exatamente onde a câmera do vizinho não alcançava. Movimento calculado. Profissional. Eu não era o único que sabia da execução. Alguém estava cumprindo o cronograma. No dia seguinte, encontrei algo dentro da minha gaveta. Eu não tinha deixado aquilo lá. Uma folha simples, sem timbre, sem assinatura, apenas uma frase digitada. Você sempre soube. Eu sentei na cadeira. Respirei fundo, e pela primeira vez, uma memória começou a emergir, fragmentada, confusa, uma sala branca, um acordo, uma explicação, uma escolha, alguém dizendo: se não fizermos isso, o colapso é inevitável. E eu perguntando: quantos precisam morrer? Silêncio. Depois, menos do que morreriam se não fizermos nada. Era isso. Era essa a justificativa.
crimes estratégicos, sacrifícios calculados, desvios necessários. E eu aceitei. Eu comecei a lembrar de coisas pequenas, decisões que eu tomava com convicção excessiva, testemunhas que eu classificava como instáveis sem investigar a fundo, relatórios que eu encerrava rápido demais. Eu sempre me orgulhei da minha eficiência, mas eficiência para quem? Para a justiça? Ou para a estabilidade? O problema é que estabilidade baseada em mentira não é estabilidade. É bomba-relógio. E talvez eu tenha ajudado a armá-la. Eu não consegui ignorar mais. Se eu realmente tinha aceitado aquilo no passado, eu precisava ouvir da boca dele. Naquela mesma noite, fui até o prédio administrativo. Não marquei reunião. Não pedi autorização. Subi direto para a sala de Ricardo Valença. Ele já estava me esperando. Isso foi o que mais me perturbou. A porta estava aberta. Ele estava sentado, como sempre, calmo, sem surpresa. Demorou mais do que eu esperava. Eu fechei a porta atrás de mim. O que vocês fizeram comigo? Ele inclinou a cabeça. Nada que o senhor não tenha autorizado. Eu joguei uma pasta impressa sobre a mesa. Fotos dos vídeos, datas, transcrições. Eu não lembro de nada disso. Ele cruzou as mãos. Memória não é requisito operacional. Aquilo me atingiu como um soco. Então vocês apagam? Reescrevem? Usam a gente como ferramenta? Ele respirou fundo. Investigador, o senhor sabe como funciona o mundo real. Silêncio. Existe justiça e existe estabilidade. Não são a mesma coisa. Raramente são. Eu me aproximei da mesa. Quantos morreram por essa tal integridade estrutural? Ele respondeu sem hesitar. Menos do que morreriam sem ela. A mesma frase da memória fragmentada. Então ele continuou. Crises econômicas evitadas, conflitos civis neutralizados, testemunhas que provocariam colapsos institucionais. O Senhor não fechava apenas casos. O Senhor mantinha o equilíbrio. Equilíbrio baseado em assassinato? Equilíbrio baseado em contenção. Eu senti náusea. E agora? Ele me encarou pela primeira vez com algo diferente no olhar. Cálculo. Agora o Senhor começou a lembrar. Ele abriu uma gaveta, tirou um documento, colocou-o na minha frente. Título: Protocolo de encerramento. Operador nível 3. Meu código estava ali. Quando um operador começa a questionar o sistema, ele se torna variável instável. Então vocês matam. Encerramos. Ele não demonstrava culpa, nem raiva, apenas convicção. O senhor mesmo aprovou esse protocolo em 2015. Meu estômago virou. Eu jamais aprovaria minha própria execução. Ele me olhou fixamente. Aprovou. Ele pegou o controle remoto da mesa. Ligou um monitor atrás dele, outro vídeo, dessa vez mais recente. Eu, 5 anos atrás, visivelmente mais velho, cansado, mais lúcido. Alguém pergunta: se um dia o senhor representar risco à estrutura, aceita ser encerrado? Eu demoro, penso. E então digo: se eu começar a duvidar da necessidade, sim, minha garganta secou. Eu disse aquilo. Eu aceitei. Porque naquela época, eu acreditava. Eu acreditava que o sistema era necessário, que o mal calculado era melhor que o caos absoluto. Mas o problema é que ninguém te conta que um dia você vai acordar. E quando acorda, você vira ameaça. Eu olhei para ele. Quando? Ele não respondeu de imediato. Depois, 2 semanas, conforme protocolo. Já tentaram. Ele franziu levemente o senho. Antecipações ocorrem quando o risco aumenta. Então ele se levantou, calmo, se aproximou. Ainda há uma alternativa. Eu sabia que viria. Qual? Reintegração. O Senhor apaga o que descobriu. Nós restauramos o bloqueio. Continua operando. Continua protegendo a estrutura. Eu ri. Mas não foi humor. Foi desespero. Vocês me apagam de novo. Chamamos de contenção cognitiva.
É lavagem cerebral. É manutenção. Silêncio. Ele deu o golpe final. Ou o senhor pode escolher não cooperar e seguir o protocolo. Ou seja, apagado ou morto. Eu dei um passo para trás, respirei fundo e perguntei algo que mudou a expressão dele pela primeira vez. E se eu já tiver preparado algo? Silêncio. Curto, mas suficiente. Algo como? Cópias. Mentira. Naquele momento eu não tinha. Mas ele não precisava saber. Pela primeira vez, vi cálculo virar tensão. Porque se o arquivo vermelho viesse a público, não haveria integridade estrutural. Haveria colapso. E o sistema não sobrevive ao colapso. Eu saí daquela sala vivo, mas não livre. Quando cheguei no meu gabinete, meu acesso estava bloqueado. Meu crachá, desativado. Meu e-mail, congelado. Meu telefone, rastreável. Eu tinha acabado de atravessar oficialmente para o outro lado. Não era mais operador. Era variável instável. E variável instável precisa ser eliminada. Eu sentei no carro. Olhei para o prédio onde trabalhei metade da minha vida. Eu poderia fugir, desaparecer. Mas isso não encerraria nada. O arquivo vermelho continuaria existindo. Outros operadores continuariam sendo usados. Outros crimes seriam fabricados. Outras contenções seriam aprovadas. Eu sempre fui investigador, e talvez pela primeira vez, eu estivesse realmente investigando a coisa certa, o sistema. A primeira coisa que fizeram foi simples, silenciosa, limpa. Eu deixei de existir. No sistema, eu estava de licença. Na folha de pagamento, congelado. Nos registros internos, em avaliação administrativa. Isso é o que fazem quando ainda existe a possibilidade de reintegração. Mas o protocolo já estava ativo. Eu sabia. Eles não iam errar a segunda tentativa. Eu abandonei meu telefone. Quebrei o chip. Desativei o rastreador do carro. Mas o problema de ser investigador por quase 30 anos é que você sabe como caçar. E também sabe como é caçado. Eu fui até um antigo contato da divisão de tecnologia. Henrique. Ele me devia um favor. Não perguntei se era seguro. Não era. Mas precisava confirmar uma coisa. Ele acessou registros internos com medo estampado no rosto. Você não deveria estar aqui. Eu sei, ele digitou. Digitou mais. E então parou. O rosto ficou branco. Você está marcado. Como? Ele virou a tela. Havia uma classificação ao lado do meu nome. S3, contenção autorizada, S3, operador nível 3, encerramento interno. Eu respirei fundo. Quem executa? Ele hesitou. Não é daqui. Eu sempre achei que Valença era o topo. Mas Henrique me mostrou algo pior. Valença respondia a um comitê, sem nome público, sem registro oficial, chamado apenas de Conselho de Continuidade. Não é governo, não é polícia, não é militar, é transversal. Eles operam entre estruturas, protegendo algo que não tem bandeira, não tem partido, não tem rosto. Henrique sussurrou. Eles existem desde os anos 60, Guerra Fria, crises nucleares, colapsos financeiros. Talvez o arquivo vermelho tenha começado como contenção de pânico global. Talvez tenha sido justificável. Talvez. Mas sistemas criados para conter emergências raramente sabem parar. Eu comecei a cruzar dados mentalmente. Todos os crimes estratégicos que ajudei a encerrar sempre precediam algo maior. Uma denúncia que desaparecia. Uma investigação de corrupção que nunca avançava. Uma crise econômica que milagrosamente se estabilizava. Eles não estavam apenas desviando a atenção, eles estavam administrando a narrativa. A sociedade é frágil, muito mais do que imaginamos. Um escândalo certo no momento errado pode quebrar países. Então eles criaram um mecanismo de amortecimento, sacrifícios controlados, crimes cirúrgicos, operadores eficientes e silêncio absoluto. Mas o problema do silêncio é que ele acumula pressão. Dessa vez foi mais direto. Eu estava em um estacionamento subterrâneo. Sabia que estavam me monitorando, mas precisava de transporte novo.
Quando entrei no carro, senti o cheiro antes de ver. Gás. O sistema de ignição tinha sido alterado. Eu saí imediatamente e o carro explodiu segundos depois. O impacto me jogou contra o chão. Ouvi o zumbido nos ouvidos. Vi fumaça subindo e pessoas correndo. O relatório oficial seria simples: acidente elétrico. Eu quase ri. Integridade estrutural. Sempre limpo. Sempre organizado. Sempre explicável. Eu voltei para casa naquela noite sabendo que o prazo estava encurtando. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais confuso. Eu estava lúcido. E quando você entende o sistema, você percebe as falhas dele. O conselho depende de controle, de previsibilidade, de operadores obedientes. Mas eles não estavam preparados para um operador que lembra. Eu comecei a agir como eles. Antecipação, desinformação, plantação de pistas falsas. Usei velhos contatos. Espalhei rumores. Simulei que havia enviado cópias do arquivo para 3 jornalistas diferentes, mesmo sem ter feito ainda. Eu precisava ganhar tempo e provocar ruído, porque estrutura odeia ruído. Foi então que descobri algo que não esperava. Valença também tinha classificação, nível 4, acima de mim, mas ainda abaixo do conselho. E encontrei uma anotação antiga no servidor. Operador com tendência à dúvida. Monitorar. Era sobre ele. Valença não era arquiteto. Era peça. Talvez mais consciente, mas ainda peça. E peças descartáveis. Sabem que são descartáveis. Foi quando entendi. Ele me ofereceu reintegração não apenas por controle, mas por medo. Porque se eu caísse e falasse, ele cairia também. Eu sentei sozinho naquela noite. Luzes apagadas, a arma desmontada na mesa. E pensei, se eu expuser tudo, posso provocar exatamente o caos que eles dizem evitar. Mercados despencam, instituições ruem, pânico coletivo. Mas se eu ficar em silêncio, continuo permitindo assassinatos estratégicos, sacrifícios calculados, inocentes escolhidos por planilha. Essa é a armadilha perfeita. Transformar moralidade em equação e forçar você a escolher entre 2 males. Eu comecei a lembrar melhor da reunião de 2015. Eu não estava convencido. Eu estava exausto. E eles sabiam disso. Quando você está cansado, aceita argumentos que jamais aceitaria lúcido. Restavam 5 dias até a data oficial do meu encerramento. Eu tinha 2 opções reais. 1. Fugir e desaparecer. 2. Atacar o sistema antes que ele me apagasse, mas atacar exige prova. Prova exige acesso. E acesso significa voltar ao prédio, ao coração da estrutura. Eu olhei para o relógio, respirei fundo, e pela primeira vez, eu não estava agindo como investigador. Eu estava agindo como alguém disposto a quebrar a própria fundação. Eu sabia que, se fosse invadir o núcleo, teria uma única chance. Não dá para errar quando você está enfrentando uma estrutura que existe há décadas. Eles não operam com improviso. Operam com redundância. Eu precisava ir direto à fonte. Henrique me deu a última informação antes de cortar contato. O conselho não funcionava oficialmente no prédio administrativo. Eles usavam um anexo, sem placa, sem identificação pública, registrado como Centro de Arquivo Histórico. 3 andares acima do subsolo, 2 níveis abaixo do mapa oficial. Eu ri quando vi isso, sempre escondido à vista. Arquivos, história, documentos. O lugar perfeito para esconder decisões que moldam o futuro. Eu escolhi a madrugada, não por dramatização, mas porque o sistema fica mais automatizado nesse horário, menos fluxo humano, mais dependência tecnológica. E tecnologia pode ser manipulada. Eu ainda tinha um antigo cartão de acesso físico. Não funcionava digitalmente, mas a catraca mecânica lateral era antiga. Às vezes, os sistemas mais sofisticados esquecem de atualizar o básico. A porta cedeu. O corredor estava vazio, silencioso e frio demais para um prédio comum. O núcleo ficava no subnível 2. Porta reforçada. Biometria dupla, mas não havia guardas. Isso me assustou mais do que se houvesse.
Quando entrei, a sala era redonda, mesa circular, 7 cadeiras, apenas 3 ocupadas, e no centro, uma tela projetando gráficos, mercado financeiro, indicadores sociais, mapas de tensão civil. Eles não me pareceram vilões, pareciam executivos, e isso é o que torna tudo pior. Um deles falou primeiro. Investigador. Decidiu antecipar o encerramento? Eu mantive a arma abaixada. Quero respostas. Outro respondeu. Você já tem. Eles não tentaram negar. Não tentaram mentir. Apenas explicaram. Segundo eles, o mundo moderno vive em estado de instabilidade permanente. Sistemas interligados, economia globalizada, redes sociais amplificando o pânico, um escândalo certo no momento errado. Pode gerar colapso em cadeia, e quando colapsos começam, governos caem, conflitos surgem, guerras civis explodem. Eles me mostraram simulações, cenários projetados. Um caso específico que eu ajudei a encerrar teria causado uma reação em cadeia econômica, desemprego em massa, quebra de bancos, conflito urbano, milhares de mortos. Sacrificamos poucos para evitar muitos. A matemática fria, a lógica brutal. Eu respirei fundo e perguntei: quem decide quais são os poucos? Silêncio. Um deles respondeu: nós não escolhemos pessoas, escolhemos variáveis. Variáveis. Era assim que enxergavam vidas humanas. Planilhas, probabilidades, risco estatístico. Eu sentia a revolta subir. E quando erram? Um dos homens mais velhos respondeu: não erramos com frequência suficiente para comprometer o todo. Não erramos com frequência suficiente. Aquilo ecoou na minha cabeça. Não era ausência de erro. Era tolerância calculada ao erro. Foi então que mostraram algo que eu não esperava. Um gráfico de tendência. Linha vermelha. Ascendente. Instabilidade social global. O modelo está falhando. Eu olhei para eles. Como assim? O volume de informação é grande demais. A população está menos controlável. As contenções precisam ser mais frequentes. Mais frequentes. Ou seja, mais crimes estratégicos. Mais sacrifícios, mais operadores, mais arquivos vermelhos. E eu, o homem do centro, respondeu: você começou a desenvolver resistência cognitiva. Memórias retornaram. Isso não estava previsto. Eles não estavam acostumados com falha humana no operador. Eu era erro estatístico, não era punição, era contenção preventiva. Eles acreditavam que, se eu expusesse o sistema, o pânico gerado poderia causar exatamente o colapso que eles tentavam evitar. Eu entendi algo terrível naquele momento. Se eu vazasse tudo, poderia confirmar as previsões deles. E talvez milhares realmente morressem. Não por causa deles, mas por causa da revelação. Essa é a armadilha perfeita. Um sistema que se sustenta porque revelar sua existência pode ser pior. Eu estava ali, arma na mão. 3 membros do conselho à minha frente. Se eu puxasse o gatilho, não destruiria o sistema. Ele é descentralizado. Se eu vazasse tudo, poderia incendiar o mundo. Se eu aceitasse reintegração, continuaria permitindo assassinatos estratégicos. Nenhuma opção era limpa, nenhuma opção era heróica. É aí que você entende que histórias reais não têm vilão de capa preta. Tem pessoas convencidas de que fazem o mal necessário. E o problema do mal necessário é que ele nunca para de se justificar. Eu abaixei a arma, mas não porque concordei. Eu abaixei porque percebi algo que eles não tinham considerado. O modelo deles depende de previsibilidade. Mas o mundo mudou. A informação já é incontrolável. O sistema deles não vai falhar por exposição. Vai falhar por saturação. Eles estão atrasando o inevitável. Eu disse apenas: vocês não estão mantendo estabilidade. Estão adiando o colapso. Silêncio. E pela primeira vez, vi incerteza nos olhos deles. Eu saí daquela sala sem ser impedido. Isso me disse 2 coisas. 1. Eles ainda acreditavam que eu podia ser reintegrado. 2. Ou já tinham decidido que eu não sairia vivo dali. Quando atravessei o corredor do subsolo, ouvi o primeiro clique atrás de mim.
portas magnéticas sendo seladas. Então veio o segundo som, passos, não correndo, andando, controlados, profissionais. O encerramento não seria explosivo, seria silencioso. Ele apareceu no fim do corredor. Postura ereta, arma baixa, sem pressa. Quando ele entrou na luz fria do teto, eu vi o rosto. Era jovem, mas os olhos eram exatamente como os meus eram anos atrás. Convicção absoluta. Ele falou primeiro. Investigador, não torne isso mais difícil. Eu quase sorri. Você sabe quem eu sou? Operador nível 3, variável instável. Eu balancei a cabeça. Não, eu sou você, daqui a 15 anos. Ele não respondeu, mas hesitou. Uma fração de segundo. O suficiente. Eu abaixei minha arma lentamente. Não por rendição, mas por estratégia. Você acredita que está protegendo o mundo. Ele não negou. Eu também acreditava. Silêncio. Você já viu os gráficos? Já viu as simulações? Sim. Você sabe o que acontece se tudo vier à tona? Sim. Então por que está fazendo isso? Eu respirei fundo. Porque eles não estão evitando o colapso, estão tornando ele inevitável. Ele não gostou da resposta, mas também não atirou. E ali eu entendi. Operadores não são monstros, são crentes, e crentes podem ser quebrados, ou despertados. Enquanto eu estava naquela sala com o conselho, meu verdadeiro plano já estava em movimento. Eu não pretendia despejar o arquivo na internet. Isso seria caos puro. Eu também não pretendia voltar a operar. Isso seria submissão. Eu fiz algo diferente. Durante semanas antes de confrontar o conselho, eu vinha reunindo dados paralelos. Não sobre crimes, mas sobre falhas. Erros deles. Casos onde a contenção gerou efeito contrário, onde a manipulação causou instabilidade maior do que a revelação teria causado. Eu compilei tudo. Estatísticas reais, projeções alternativas, simulações com transparência gradual em vez de contenção brutal. Eles trabalham com modelo matemático. Eu levei um modelo melhor. Não é matando o conselho que você destrói o sistema. Não é expondo tudo de uma vez que você muda a estrutura. É provando que o modelo deles está ultrapassado. Eu enviei o dossiê para um único lugar. Um núcleo acadêmico internacional de análise sistêmica. Anônimo. Sem menção ao arquivo, sem menção ao conselho. Apenas os dados, se validado. O modelo de contenção por sacrifício perderia sustentação técnica. E o conselho vive de legitimidade matemática. Sem matemática, vira apenas assassinato. No corredor, o jovem operador ainda apontava a arma, mas a mão tremia. Se eu não fizer, outro fará. Sim. Então qual a diferença? Eu dei um passo à frente. A diferença é que você vai lembrar. Ele respirou fundo, longo, pesado. E então, abaixou a arma. Não por concordar, mas por dúvida. E dúvida é o primeiro colapso real em qualquer sistema. Eu não fui reintegrado. Também não fui oficialmente encerrado. Eu fui reclassificado. S3, monitoramento passivo. Isso significa que estou vivo, mas observado. Significa que eles ainda não sabem o que fazer comigo. E significa que o modelo deles está sob revisão interna. 3 meses depois, houve rumores. Discussões dentro do conselho, divisões, alguns defendendo intensificação das contenções, outros questionando a sustentabilidade. Eu plantei dúvida. E dúvida dentro de uma estrutura baseada em certeza é corrosiva. O arquivo vermelho ainda existe. Casos ainda são manipulados. Sacrifícios ainda acontecem. Mas em menor escala. Mais contestados. Mais debatidos. O sistema não caiu, mas começou a rachar. E rachaduras não aparecem em gráficos. Aparecem no tempo. Eu continuo aqui. Vivo. Sem crachá. Sem cargo. Sem acesso oficial. Mas observando. Sempre observando. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Talvez eu tenha apenas atrasado algo pior. Talvez eles estivessem certos. Talvez o mundo seja frágil demais para a verdade completa. Mas uma coisa eu sei.
Sistemas que dependem de assassinato para sobreviver já estão doentes, e doenças não desaparecem, ou se curam, ou colapsam. Se você acha que isso é teoria, que é exagero, que é ficção, eu entendo. Eu também entenderia. Até encontrar meu nome naquele arquivo. Até ouvir minha própria voz autorizando mortes. Até quase virar estatística da própria estrutura que ajudei a manter. E se algum dia você ouvir sobre um crime que desviou algo maior, um escândalo que sumiu, uma crise que evaporou misteriosamente, talvez não tenha sido coincidência, talvez tenha sido contenção, talvez ainda seja. E talvez o próximo operador já esteja sendo treinado. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu curtir. Ele ajuda essas narrativas a continuarem emergindo das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui, o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal, é um lugar onde o medo ecoa.